Olá, meus amores! Tô aparecendo aqui assim, ó, na cara da derrota para gravar esse vídeo para vocês respondendo as perguntas de hoje. Eu fiz uma seleção um pouquinho maior aqui, por isso que eu tô gravando o vídeo para conseguir ver se eu respondo o maior número possível de perguntas enquanto o Matheus tá na sonequinha dele. Então, vamos lá. Boa tarde. E quando a criança fica com raiva para trocar a fralda ou algo que não dá para distrair? Você até tenta, mas não surte efeito. O bebê tem 10 meses. Bom, isso é muito comum de acontecer, tá? Bebês que se irritam, que se estressam no processo de trocar a fralda e no processo de trocar de roupa, tá? Então, o que a gente faz? São segundinhos ali, né? É muito rápido de resolver essa questão. O problema maior, o que acontece que a gente precisar distrair mais, são coisas mais do dia a dia da criança, no sentido de que possa vir a demorar, sabe? Então, assim, o fato de você trocar uma fralda, a gente sabe que tem tempo para começar e tempo para terminar, né? Quanto tempo você demora para trocar uma fralda? 1 minuto, 2 minutos, né? Então, deixar a criança dar uma esperneada ali naquele momento não tem problema nenhum. A questão da gente distrair é quando, tô sentada no sofá, tô na sala, tô no momento com meu filho. Ele olhou para o céu, olhou para baixo e falou, pronto, vou ter um ataque de birra aqui. Ou você tirou alguma coisa da mão dele, ele tem um ataque de birra. Aí a gente coloca o processo de distrair. Nesses casos, o que funcionou muito para o Matheus, você pode tentar fazer aí, se caso ainda não tenha tentado, é música. Tá? Então, às vezes eu colocava uma música no brinquedinho, às vezes eu punha um mobile para girar e ele dava uma boa distraída com barulho, com som, tá? Então, ele olhava ali um pouquinho, ele ficava 1, 2 minutinhos mesmo, só prestando atenção naquilo e era o tempo de eu trocar a fralda. Agora, caso realmente nada funcione com a sua bebê, se concentre em ser o mais rápida possível, porque aí depois a distração é justamente quando acabou aquela troca, né? E a bebê já vai fazer outra coisa e já passa esse momento de raiva, tá bom? Bom, irmão mais velho, quase 4 anos, é super tranquilo, começou a ser agressivo com a irmã de 1 ano. Após esse confinamento, apareceu vários sintomas de ansiedade e nervosismo. Como distraí-los? Exemplo, xixi a cada 10 minutos. Teve 2 dias inteiros assim. Fizemos exames e está tudo normal. Então, aqui a gente tem algumas coisas para analisar. Primeiro que a enurese, né, fazer xixi, dentro da psicologia, a gente sempre associa isso a um relacionamento com o pai dessa criança, tá bom? Então, o que a gente pode analisar aqui? Se esse pai tá um pouco mais ausente, se esse pai trabalha fora, se ele fica mais tempo fora de casa, ou se, enfim, na dinâmica do dia a dia dessa criança, a ausência do pai, ou a não atenção do pai, ou não participação do pai, interfere diretamente nesse comportamento da criança de quando ela tem essa enurese, né? Quando ela volta a fazer xixi e até mesmo quando tem uma regressão. Tem crianças que são mais velhas, né? Tem 6, 7, 8 anos e voltam a fazer xixi na cama quando o pai se ausenta muito. Então, o que a gente faz nesse caso, né? Porque a gente sabe que a vida hoje em dia, o nosso cotidiano, muitas vezes não vai permitir que a gente dê a atenção necessária, que a gente fique presente o tempo necessário com os nossos filhos. Então, o que a gente sugere é ter uma atividade única e exclusiva com esse pai, tá? Eu sei que são 2 filhos, mas tentar olhar um pouco mais para esse filho, não que isso já não aconteça, mas aí entra uma necessidade afetiva da criança, não é uma vontade, é uma necessidade, então ele está precisando grudar um pouquinho mais no pai. Se esse pai, como eu disse, trabalha fora, viaja ou coisa do tipo, o que a gente precisa fazer? O tempo de qualidade quando ele estiver dentro. E o tempo de qualidade que não envolva a menininha, tá? Deixa o pai fazer ali uma atividade, um momento que ele vai ter uma atividade com os dois, um momento que ele pode até ter uma atividade só com ela, mas que ele tenha um momento único exclusivamente
com o menino que está gritando, né? Está chamando por isso. Então, às vezes, colocar na cama para dormir com o pai pode resolver isso, tá? Às vezes o pai chega tarde em casa, coloca o menininho para encostar no pai, para dormir com o pai. Já pode adiantar bastante. O pai tomar o banho com o menino, ficar um tempo mais com o menino ali, conversar um pouco mais com ele, brincar um pouco mais com ele, que seja 10 minutinhos, mas já pode resolver bastante essa questão também, tá bom? Se isso for possível, é o que vai amenizar essas questões, porque o que ele faz, na verdade, é que esse pai, na hora que ele chega, se ele estiver presente e tudo mais, se ele não estiver presente, na hora que ele chega, ele divide a atenção, né? São 2 filhos, ele divide o pouco do tempo dele e a atenção com os 2, e aí a raiva do menininho vai para a irmã, né? Então ele fica mais agressivo com a irmã por conta disso, para disputar a atenção do pai. Tá? Mas eu acredito que pequenas mudanças no dia, principalmente essa de colocar o menino para dormir grudadinho no pai, já pode resolver bastante esse comportamento dele. Boa tarde, voltando aqui, como distrair? Esse caso não é de distração, tá, gente? Esse caso a gente identifica como uma necessidade afetiva, tem que se resolver a necessidade do menininho. Boa tarde, minha filha, ela tem 3 anos, comecei um namoro há pouco tempo, mas sempre ela fica com raiva, dizendo que não gosta do meu namorado. Diz que ele bate nela, sendo mentira. Eu faço o quê? Então, a menininha tem 3 anos. Quando ela fala que ele bate nela, de certa forma é verdade, né? Porque assim, não é o bater físico, mas ela se sente agredida de certa forma, porque na cabeça de uma criança de 3 anos, ele tá roubando você dela, né? Então ele está batendo nela, ele está ferindo ela. E por isso que é normal esse ciúme e ela querer dizer que não gosta dele. O que a gente faz aqui nesse caso? Muita conversa com essa menininha de 3 anos, não para fazer ela gostar dele, mas para dizer que você vai estar sempre com ela, que ela tá sempre protegida, que você sempre vai olhar por ela, que você sempre vai cuidar dela, que você sempre vai notá-la, que ela é a pessoa mais importante da sua vida, que ela nunca vai perder o espaço dela. Então, assim, sempre trazer para essa menininha falas de segurança, tá? Para ela entender que o namorado é o namorado, tem uma posição na sua vida. E ela é a sua filha, ela tem outra posição na sua vida e que nunca um vai poder disputar com o outro. Em contrapartida, tentar ter mais momentos de lazer que envolva esse namorado, né? Então, colocar o namorado para brincar mais com essa menina, né? Ou para vocês fazerem coisas onde ela vai perceber que mesmo quando você está com ele, ela pode ter atenção, né? Porque se ela rejeita ele, pode ser que você faça o meio de campo aí dos dois e fica, né, naquele bico de sinuca que não sabe se dá mais atenção para um, mais para o outro, se fala mais com um, mais com o outro, ou coloca ela para dormir para conseguir namorar, né? Então, assim, às vezes a própria dinâmica sua de lidar com essa situação pode causar uma certa insegurança na menina, tá? De notar que você fica diferente para lidar com essa situação. E aí isso que causa insegurança. Então mostra que não, né? Tá tudo bem, a mamãe tá aqui, a gente pode ficar os 3 juntos, a gente pode fazer coisas juntos, põe massinha no chão, põe o namorado para sentar no chão, porque você tem uma filha, ele vai ter que se adaptar a isso, né? Então põe o namorado para sentar no chão, põe o namorado para fazer algumas coisas, e quando ela vê que os 3 podem se divertir juntos, esse comportamento tende a diminuir. Estou seguindo as dicas de ontem para melhorar o relacionamento com meu filho. Eu tenho uma sobrinha mais nova que ele, e ele agredia muito ela. Começamos a ensinar a fazer carinho, dar beijos, e assim ele fez. Porém, quando ela tá com algo, ele ainda toma dela, bate, não deixa ela vir no meu colo, nem do pai. O que fazer? Ele tem 1 ano e ela tem 9 meses. Então, aqui você pode usar a tática que eu falei no vídeo de ontem, tá? Às vezes você pode oferecer 2 objetos para a criança e pedir para que ele escolha um dos objetos para emprestar para a priminha,
né? E aí ele escolhe um dos dois. Se a criança é muito egocêntricazinha, se ela realmente tem uma dificuldade muito grande de emprestar, de olhar para o outro, de dividir, dê 3 objetos e fala, ó, desses 3, escolhe um para você emprestar para amiguinha, tá? E depois você retira isso, dá só 2, escolhe um para emprestar para amiguinha, para priminha no caso, né? Então, no colo, quando uma for no colo, a gente divide, né? Pega você, ele no colo, a menininha vai no colo do outro, do pai, do tio, enfim, para ele ver que os dois podem ter a mesma coisa, tá bom? Então, assim, aqui o maior recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: não esperem muito de crianças, né? De 1 ano, de 9 meses, de 2 anos, não esperem muito. A gente tem que ensinar sim, mas a gente tem que respeitar muito as habilidades cognitivas dessa criança, né? De assimilar aquilo que a gente está falando. Então, se você parar para pensar, quanto tempo uma criança demora para aprender a engatinhar, para aprender a andar, para aprender a falar, para aprender a comer sozinho. Então, assim, são processos que a criança precisa treinar muitas vezes para que ela compreenda como que é feito aquilo. E hoje em dia é muito comum a gente pegar os pais completamente desesperados, pegar os pais completamente ansiosos, querendo que essas crianças aprendam tudo para ontem, né? Principalmente em questão de fala. Isso é o que eu mais vejo, fala e desfraude. É assim, campeão, né? Eu tenho que tirar a fralda, mas por que você tem que tirar a fralda? Né? Calma, né? Às vezes a criança não tá preparada para tirar a fralda, né? Ah, meu filho tem 2 anos e meio, ele ainda não fala. Ele fala 3 frases, 2 frases, 1 frase, ele fala 5 palavras. Calma, né? Por que essa criança tem que fazer uma sessão de terapia com uma idade dessa, né? Por que essa criança tem que saber muito mais além do que que ela já sabe? Então é uma ansiedade muito grande e a gente vai deixando de entender que cada criança tem uma velocidade, cada criança tem um jeito de ser, um jeito de lidar, um jeito de funcionamento mesmo, tá bom? Então tenha um pouquinho de calma, respira fundo, porque para a criança aprender, realmente ela precisa repetir muitas vezes aquele comportamento, aquela ação, para que isso fique gravado na cabecinha dela, tá? Realmente, bater não adianta nada. Levantei uma Havaianas para o meu filho e ele correu e pegou o dele para me bater também. Ah lá, com certeza. Isso causou muito mais raiva a ele. Mesmo ele demorando a entender, agora falo umas 5 vezes para ele não fazer tal coisa que eu não estou gostando e ele vai entendendo que aquilo não é certo. E da próxima vez que ele vai falar, ele mesmo já diz que a mamãe briga e não gosta. Na minha experiência, o ato de gritar e levantar a mão causou muito mais raiva, gritos e choros. Com certeza, gente. Né? Quando a gente vai bater na criança, grita, briga, a criança pode até cessar naquele momento, mas ela cessa por medo. Ou, muitas vezes acontece isso, mais cedo ou mais tarde ela vai repetir esse comportamento que você está tendo. Então, por que alguns pais acabam optando por isso? Porque, por um lado, é mais fácil, que é o agora eu consigo cessar esse comportamento. Só que a médio e longo prazo, vocês estão dando um tiro no pé, porque isso daí, para consertar mais na frente, é muito pior, tá? Dá muito mais trabalho. Então, agora, é preferível ter o trabalho agora, que são bebês, são crianças, então você vai falar 5, 10, 15 vezes, talvez, no mesmo dia, mas depois aprendeu e acabou. Né? Você só vai fazer na manutenção, do que ser ao contrário, né? Porque quanto maior vai ficando, mais difícil vai ficando para voltar, para organizar isso daí na cabecinha da criança. Meu filho tem 2 anos e meio e tá na fase de birra de querer tudo, mas sempre converso com ele, mas ele não me entende. Gostaria de saber como criar um cantinho do pensamento. Gente, tem um post muito importante sobre o cantinho do pensamento lá no meu Instagram, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Eu não aconselho o cantinho do pensamento. Eu oriento o cantinho da paciência ou o cantinho da calma, o cantinho do conectar. Aí vocês escolhem o nome que vocês querem dar, tá bom? Então, o que seria o cantinho da calma, da paciência, do conectar? É você ensinar a criança a se acalmar. Isso você consegue fazer com uma criança de 2, 3, 4 aninhos, tá? Agora, como que você coloca uma criança de 2 anos e meio para pensar? Ela não vai conseguir.
tá? Ela não tem uma maturidade cerebral, cognitiva ainda para fazer isso. Isso não funciona. Agora, se acalmar, você pode sim orientá-la. Então, filho, vai lá para a cabaninha. Tem pessoas que fazem isso, né? Compra aquelas cabaninhas, ou a criança já tem uma casinha, ou tem algum espaçozinho da casa que essa criança mais gosta, e você fala assim, filha, você está nervosa, senta ali na cabaninha, entra lá na cabaninha, né? Senta ali no seu quarto, né? Você não manda, e isso daqui também é importante pra gente orientar. Você não coloca a criança, entre aspas, forçadamente no cantinho da calma e do conectar. Você oferece a ela a oportunidade de ir para esse cantinho, tá? Porque senão você vai estar colocando a criança de castigo. Então, assim, filha, você está nervosa. Que tal sentar ali no cantinho até se acalmar? E você pode até ir com essa criança, tá? Você pode sentar com a criança, você pode fazer respira. Solta pela boquinha. Aí você faz exercício com a criança, tá? Você faz 3 vezes junto dela, ela se acalma, aí você pode até sair e fala assim, espera mais um pouquinho aí. Quando você tiver calma, você pode levantar e vir conversar com a mamãe. E aí a criança fica mais um pouquinho lá, na hora que ela se acalma, ela levanta e vai falar com você, tá? Então, o se acalmar é diferente do cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento não existe, é um castigo camuflado, tá bom? E se for o cantinho do conectar, traz essa opção da mãe ou do pai e junto da criança e fazer esse exercício junto com ela. Você concorda com a disciplina positiva? Concordo com muitas coisas, eu acho muito legal, a maioria das coisas eu acho muito legal, só que eu não gosto de uma coisa padronizada, tá? Eu não sigo somente a disciplina positiva, eu acho que isso vira meio que um fanatismo, né? Então só pode ser assim, tem que ser assim, só são essas regras, não pode sair daqui, e não funciona assim, né, gente? A gente sabe que no dia a dia tem coisas que vão funcionar para mim, para o meu filho, mas não vão funcionar para você, não vão funcionar na sua casa. Então, seguir sempre só uma linha de raciocínio, eu nunca acho que é uma boa ideia. Boa ideia é a gente ter muita informação, adquirir o conhecimento necessário para a gente ver o que vai funcionar dentro da nossa casa. Meu filho, 1 ano e 9 meses e diz não para tudo. Na maioria das vezes tenho que falar mais de 5 vezes, mas ele insiste em falar não, principalmente quando ele tá aprontando algo. Então, com quem que ele aprendeu a falar muito não? Essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Se você usa muito não, a criança vai repetir isso. Por isso que eu sempre falo, não banalizem o não, né? Procurem sempre já ir direto para orientação à criança. Então, menino, não sobe aí. Menina, não faz isso. Não pega o copo. Então, em vez de ficar jogando não para a criança, já vai para a orientação direta. Então, assim, filho, desce do sofá, brinca no chão. Filho, cuidado, o copo é de vidro, pode cair, quebrar, que tal usar o outro, né? Então, você já dá uma orientação para essa criança, para você não ficar banalizando esse não, porque senão ele aprende. E aí, quando ele vê que não quer, quando ele não quiser que você fale ou faça algo, né, dê algum comando a ele vai usar esse não. Então, aqui no caso que ele já tá no não, é só você trocar, mudar a sua postura. Deixe de usar o não com ele e passe a usar já comandos diretos, tá? Então, filho, não faz isso, não mexe aí, porque provavelmente é isso, ó. Meu filho diz não pra tudo, eu tenho que falar com ele 5 vezes, e ele não entende, insiste em falar não, principalmente quando ele tá aprontando algo. Então, assim, se ele tá mexendo em algum lugar que não pode, se ele tá fazendo alguma coisa que não pode, provavelmente você já chega usando não, né? Não faz isso, não pode fazer isso, não sei o que lá. Então, troca a sua forma de comunicação com ele, que ele vai te imitar. Tenha um pouquinho de paciência, mas a tendência é que ele te imite, tá? E aí ele deixa esse comportamento de falar não. Então, já vai direto pro comando. O que ele tem que fazer, tá? Não se prenda àquilo que ele não pode fazer. Mostre para ele aquilo que ele tem que fazer no momento que ele tá fazendo algo que não deve. Meu filho é extremamente estressado, não me obedece. Às vezes bato porque me estresso demais com ele. O que fazer quando ele quer as coisas e não pode? Às vezes ele não entende o que é não.
Não sei mais o que fazer. Ele tem 5 anos. Eu fico só falando, brigando, reclamando e não adianta nada. Muitas das coisas me estressam, vou lá e bato porque não tenho muita paciência, mas tenho que ter porque sei que ele é só uma criança, mas ele é muito desobediente. Me ajuda em relação a isso. Olha, então vamos lá. Primeira coisa, 5 anos ele já sabe o que é não sim, tá? Não sim ficou meio estranho, né? Ele já sabe o que é não, o significado do não. Mas ele é um reflexo seu. Se você é impaciente, se você briga, se você se estressa, ele vai ser assim também, né? Ele vai ter esse comportamento também. Então a questão aqui não é só você manter a paciência porque ele é uma criança. Claro que existe isso, mas você tá no processo de educar, né? Então, assim, é desgastante mesmo, exige muito da gente mesmo. Então, aqui é a mesma orientação do caso de cima. Você precisa mudar a sua postura para que essa criança comece a enxergar o que ele deve fazer, porque na hora que ele tá aprontando, ele realmente, muitas coisas, ele nem vai assimilar, né, porque ele tem 5 anos, ele é uma criança, então ele vai dar umas aprontadas mesmo, né. Quando você for corrigi-lo, por mais difícil que seja, por mais que exija paciência, opte sempre em mostrar para ele aquilo que ele deve fazer. Muitas vezes os pais ficam presos em mostrar aos filhos o que eles não podem fazer. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não pode, não pode, não pode, mas esquecem completamente de trazer a orientação. O que eu faço então? Né? Porque muitas vezes espera-se que essa criança entenda que se ele não fizer tal coisa, ele deve fazer tal, X. Se ele não faz Y, ele tem que fazer X, né? E essa criança muitas vezes não vai fazer essa linha de raciocínio. Então fica menos desgastante para o pai, para a mãe e, consequentemente, para essa criança. Fale para o seu filho aquilo que ele tem que fazer, tá? Pare de falar aquilo que ele não pode fazer e já oriente naquilo que ele tenha que fazer. E mantenha calma, porque se você briga, se você grita, se você bate, é isso que a criança tá aprendendo. Não espere que ela tenha paciência, não espere que ela colabore, porque isso não vai acontecer, tá bom? Boa tarde. É tarde demais para aplicar esse método numa criança de 9 anos? Jamais. Né? Nunca é tarde demais. Super dá, só que essa criança provavelmente já vem com alguns vícios, né, comportamentais. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência para retirar o vício, né, para retirar aquelas associações comportamentais e implementar novas ações. Para uma criança de 3 anos, funciona colocar para pensar? É a resposta que eu dei já sobre o cantinho do conectar, tá bom? Meu filho tem 1 ano e também não me obedece, não me escuta pra nada. Ele mexe onde não deve na casa dos outros e se eu tiro ele da arte, ele ainda me bate e minha filha de 2 anos e 10 meses não sabe escutar um não de jeito nenhum. Então, vamos lá, temos duas crianças aqui, um de 1 ano e um de 2 anos e 10 meses e os dois não te escutam. Então, a gente precisa fazer uma análise de como você está se comunicando com essa criança, tá? Com essas crianças, no caso, tá bom? Às vezes, a forma como você está tentando passar uma informação não está sendo tão clara para essas crianças e aí elas estão se tornando mais difíceis no processo de colaborar. Dá uma analisada se você não tá no papel de permissividade na criação dessas crianças, tá? Porque isso pode também confundir muito a cabecinha deles. Então, vamos supor que vocês sabem que eu não sei se todos estão cientes do que é permissividade. Permissividade é quando os pais acabam deixando essas crianças fazer mais coisas do que deveria, tá? Fazer coisas, digamos que erradas, né? Então, não tem pulso firme, não fala não, deixa as crianças dominarem, né, ali o ambiente, dominarem a eles mesmos. Então, isso aqui traz grandes prejuízos no processo de criar. E também tem alguns pais que eles oscilam entre a permissividade e o autoritarismo. Que eu deixo fazer, deixa eu dar exemplo aqui para vocês para ficar mais claro. A criança tá pulando no sofá, aí tá pulando, aí você deixa, você vai deixando, você até fala às vezes.
Ah, desce do sofá, não fica no sofá. Mas aí a criança continua lá. Aí você, para não se desgastar, vai deixando essa criança, vai deixando essa criança, vai deixando essa criança, né? Enquanto você tá fazendo outras coisas. E aí, do nada, quando essa criança quebra alguma coisa, ou derruba alguma coisa, ou faz alguma coisa que ativa o seu estado de ira, você vai lá e briga rigorosamente com essa criança, põe a criança para baixo, bate na criança, né? Põe todo mundo para castigo. E aí, o que acontece? Cria um nó na cabeça dessa criança. Essa criança fica assim, mas eu posso pular no sofá ou eu não posso pular no sofá? Porque ela deixou eu pular no sofá, né? Eu tava pulando no sofá, pulando, até que aconteceu alguma coisa que às vezes a criança nem se dá conta do que exatamente aconteceu e do nada ela veio aqui, me tirou, brigou comigo, bateu em mim e eu já não sei nem o que tá acontecendo. Então, isso vai causando uma confusão na cabeça da criança e cada vez mais ela vai pular no sofá, ela vai continuar fazendo coisa errada. Então, dá uma analisada em qual papel que você está exercendo na criação dos seus filhos, tá? Às vezes você pode estar indo muito para o lado de permissividade. Você mudar a sua postura, você mudar a sua conduta, automaticamente você consegue mudar a postura e a conduta dos seus filhos. Fica calma que nos próximos dias aí vai ter um teste para analisar, tá? Qual é o perfil de vocês no processo de criação. Então, mais para frente a gente ainda vai falar mais sobre isso. Tenho uma filha de 9 anos e um bebê de 1 ano e 8 meses. Minha filha está totalmente respondona, mente, esconde as coisas de mim, do pai, muito agressiva com as palavras. A criação que recebi transmiti para ela, mesmo falando que eu não faria as mesmas coisas que minha mãe fazia comigo. Eu fui criada com dureza, com gritos, com castigos e apanhando, e assim fiz com ela. O que eu faço agora para reverter esse quadro? Estou buscando melhorar por ela e para não cometer os mesmos erros com meu pequeno. Olha, a melhor coisa disso daqui é você já ter feito essa autoanálise, né? Você já entendeu que você repetiu o comportamento da sua mãe, você já entendeu que existe aí uma dificuldade da sua parte também em lidar com algumas situações. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente só consegue mudar uma situação na nossa vida quando a gente encara ela, quando a gente aceita essa realidade. Então, o primeiro passo você já deu. O segundo passo é você cuidar dessas feridas. Será que essas feridas já estão fechadas? Será que a sua criança interior está curada? Será que a sua criança já passou já teve o acolhimento, né? Já teve o carinho, o afeto reestruturado na vida dela? Porque muitas vezes não são os seus filhos que estão precisando passar por essa correção, e sim a sua própria criança, né? Olhar para sua criança, olhar para a criança que você foi e dar a ela tudo aquilo que talvez tenha faltado afetivamente, tá? Então isso é um trabalho para você fazer de autoconhecimento, para que você consiga entender o que acontece dentro de você e transmitir aos seus filhos uma relação de mais leveza, de mais clareza, de mais conexão, tá bom? Então aqui eu acho que antes de olhar para essas crianças, é necessário olhar para a sua criança. E agora, na prática, principalmente com a menina de 9 anos, muita conversa e conexão. Tenha momentos onde você vai criar o elo com ela, né? Tenha momentos onde você vai ensinar sobre sentimentos, ensinar sobre emoções. Para você ensinar, você precisa aprender. Então, por isso que eu tô falando, tem muito mais questões aqui para olhar para dentro de você, para aprender agora, para que então você possa ensinar ela a fazer, tá bom? Mas momentos de conexão, momentos onde você vai estar junto dela, fazer uma atividade que vai ser só sua e dela, todos os dias, nem que seja por 10 minutinhos, já pode facilitar bastante a colaboração dessa filha, tá? Em questão de melhora de comportamento. Minha filha, na maior parte do tempo, é boazinha, mas em determinados momentos ela quer nos dar ordem e faz coisas do tipo. Ela quer que a gente saia de onde a gente está para dar o lugar para ela. E o principal motivo de descontrole é ver as avós. Na presença de qualquer uma das duas, minha filha parece outra criança. Fica manhosa e quer chamar a atenção o tempo inteiro. Olha, não tem a idade da criança aqui, né? Então é mais difícil de eu te dar uma orientação em relação a isso. Mas tem que tomar cuidado aqui também
para não ir muito pro lado de permissividade, tá bom? Para não ser uma coisa de deixar a criança ditar ordens, para deixar a criança falar como que deve ser, né? Porque assim, uma pergunta que eu recebo muito eu não sou permissiva e nem autoritária, né? Eu não quero ser permissiva e nem ser autoritária. Qual que é o centro? Como criar uma criança no centro? O centro é a democracia. O que é a democracia? Você escutar a sua filha, você olhar para sua filha, a sua filha ter o direito de falar aquilo que ela gosta, de falar aquilo que ela não gosta, mas isso não dá o direito dela ditar as regras, até porque é uma criança. Então tem muitas coisas que ela não tem a experiência para falar de fato se é melhor ou pior acontecer aquilo ali, tá? Então toma um pouquinho de cuidado e faz uma observação aí de como está sendo o seu papel na dinâmica dessa criação, se está muito permissivo ou não. Meu filho está com 2 anos e 5 meses, não fala quase nada e agora está tendo ataques de fúria, joga tudo e grita muito. Então, gente, essa fase dos 2 anos, aqui embaixo eu já vou continuar. Outra pergunta aqui, ó. Meu filho irá fazer 2 anos, quando é contrariado joga tudo, grita, faz muita birra. Então, 2 perguntas aqui que tá mais ou menos na mesma faixa etária. Essa idade dos 2 anos é uma idade muito complicada, que é o que o pessoal fala do terrible two, né? Então, assim, claro que a gente não coloca todo mundo dentro de uma caixa, mas porque muito se fala do terrible two ou da crise dos 2 anos, que é a mesma coisa. É uma fase onde a criança consegue assimilar mais coisas. E nessa assimilação, a criança consegue perceber que você faz algumas coisas, ela tenta imitar e ela não consegue fazer do mesmo jeito. Então isso causa muita irritação na criança. A criança vai ficando nervosa mesmo, tá? Porque ela quer muito fazer aquilo, ela quer imitar o que você tá fazendo e ela ainda não tem destreza para isso. Então ela quer falar e não consegue falar. Ela quer explicar, ela não consegue explicar. Ela quer se comunicar, ela não consegue comunicar. Ela quer fazer bem feito algumas coisas e ela não consegue fazer bem feito algumas coisas. Então, isso causa irritação. Então, é uma fase da criança onde a criança vai ficar mais irritada, mais nervosa, mais agressiva mesmo, porque isso causa um descompensamento emocional nessa criança, tá? O que a gente tem que fazer? Acalmar. Ensinar a criança a se acalmar. Fugir um pouco, fugir desse nervosismo, fugir dessa insatisfação da criança, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer com que essa criança fuja, mas ensiná-la a se acalmar você pode fazer desde sempre. Minha filha tem 2 anos e 2 meses, como faço para acalmar ela depois da birra e do choro? Ela só se cala se eu der o paninho que ela dorme, é o único consolo. Dá o paninho que ela dorme. É o objeto de calma dela, não tem problema nenhum. Dá o paninho dela, ela vai se acalmar e tá ótimo. Meu filho tem 1 ano e 5 meses, faz muita birra quando contrariado, chora, morde e até bate. Eu sempre explico que ele não pode, faço uma cara de triste e nem sempre funciona. Como ensinar a criança que bater e morder não é uma opção como receber um não? Ensinar todos os dias mesmo, tá, gente? Isso daqui é um processo diário. Não pensa que você vai falar 1 vez, 2 vezes, 15 vezes, 100 vezes e vai funcionar, tá? É muitas vezes até que a criança coloque aquilo ali como um padrão de comportamento, tá bom? Então, assim, ensina a fazer carinho. O X da questão aqui que eu quero mostrar para vocês hoje mostre sempre o que a criança deve fazer então. Não pode morder, não pode bater, a mamãe fica triste. Tá, então o que pode fazer? Né? Ensina a dar beijo, ensina a dar carinho, ensina a ir pro cantinho da calma, ensina como corrigir essa questão, esse problema, tá? Porque é instintivo, ele vai querer fazer isso. Então, como que ele faz diferente? Comece a mostrar isso pra ele. Minha filha de 10 meses janta super bem e a sua comidinha. Tô tentando fazer o desmame noturno, mas mesmo assim ela acorda. Desde os 8 meses que estou fazendo o desmame noturno. Então, ela tem 10. Então, não fez o desmame noturno, né? Ela ainda tá mamando. Ou não tá mamando. Eu acho que, pelo que eu entendi, o desmame não foi feito, né? Deve ser por isso que ela acorda, porque deve tá tentando a mamada. Não sei, ficou vago. Mas, em todo caso, eu perguntaria isso pra amanhã na aula da doutora Nayara, tá bom? Pergunta pra ela sobre desmame.
Bom dia, meu filho tem 2 anos e 2 meses. Geralmente, quando o repreendido joga o que estiver próximo no chão, parede, etc. Eu normalmente guardo o brinquedo que ele joga e ele fica o restante do dia sem esse brinquedo. Porém, acredito que não tem efeito porque ele não entende. O que posso fazer? Não vai entender e não vai ter efeito mesmo. A questão não é guardar o brinquedo. Você pode até guardar, tá? Mas a questão não é essa. A questão é o que ele tem que fazer quando ele está nervoso. Ensinar ele o que fazer. Então, tira o brinquedo da mão, né? Põe os bracinhos dele para baixo, faz assim, filho, não, assim a mamãe não gosta. Não faz isso. Aqui você pode usar o não, tá? Quando eu falo não banaliza o não, é para não sair falando não, 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 não e não dar orientação para essa criança. Então, usa o não e em seguida orienta. Você tá bravo? Você tá nervoso? O que a gente vai fazer para se acalmar? Vamos sentar ali e respirar? Vamos lá. Aí você vai lá com ele, senta com ele, respira com ele e fala o que a gente pode fazer nessa situação. Ele tem 2 anos e 2 meses, então não adianta ficar explicando muita coisa, tá? Tem que ser uma coisa mais dinâmica mesmo. Então eu acho que você fala o não, não pode, segura o bracinho para ele não fazer mais aquilo, nem precisa guardar o brinquedo, depois vai lá e ensina o que ele tem que fazer, vai se acalmar. Boa tarde, a minha filha tem 7 anos e agora está com esse comportamento de agressividade. Tudo ela quer bater e não sei mais como explicar para ela que é errado. Tipo, às vezes ela está brincando com outra criança e por algum motivo ela fica nervosa e bate. Aqui tem que ver o que mudou na vida dessa menina, na dinâmica dela, né? Pode ser a pandemia que tá deixando ela mais estressada, mais irritada. Tem o livrinho Coleção Sentimentos que fala sobre a raiva, tá? Então você pode comprar um livrinho explicando o que é a raiva e fazer uma leitura com ela, para que ela entenda o que é os sentimentos. Essa idade que ela tá é excelente, é uma grande oportunidade que você tem de ensinar a sua filha como lidar com as emoções dela. E principalmente, antes de ensinar a criança como lidar com as emoções, você tem que ensinar a criança a identificar suas emoções. Filha, você sabe quando você está triste, quando você está brava, quando você está alegre, quando você está envergonhada, né? Então agora já dá tranquilamente para você adquirir alguns livrinhos, tá? Sobre isso, ler para ela antes de dormir e explicando para ela o que ela está sentindo. Ela está tendo reações a um sentimento dela. Então, ela fica brava com alguma coisa, ela fica triste com alguma coisa e ela agride. A partir do momento que ela identifica o que ela sente, já vai diminuir 50% a intensidade desse sentimento. E depois a gente começa a ensiná-la a como lidar com esse sentimento dela, tá bom? Mas é uma excelente idade para começar a fazer isso. Meu filho tem 3 anos e ao ser contrariado ele chora muito. Às vezes não consigo lidar com o choro dele e acabo gritando também. É um ciclo vicioso, né? Porque quanto mais você gritar, mais ele vai copiar esse comportamento. Então ele vai ver que quando ele fica nervoso, ele tem que reagir dessa forma também. E, gente, é muito difícil, né? E toda criança vai reagir mal ao não, até que tenha uma idade em que ela vai administrar melhor esse não. Mas, de forma geral, ninguém gosta de levar não. Adultos, crianças, ninguém gosta, tá? Então tem que ter paciência mesmo. Meu filho tem 1 ano e 8 meses e ele está muito agressivo. Quando diz que não pode, ele bate ou taca brinquedos, ó lá, a gente começa a repetir, né? É a mesma coisa, é o mesmo comportamento. Segura o bracinho, mostra que não pode, ensina o que tem que fazer. Meu filho está com 1 ano e 3 meses, anda muito nervoso, quer colo o tempo todo, não larga o peito, a noite está sendo muito agitada. Provavelmente salto de desenvolvimento e pico de crescimento ou um ou outro, tá? Dá uma olhadinha na tabela, porque com certeza ele tá passando por um dos dois. Minha filha tem 1 ano e 6 meses, ela é muito agressiva, ela já era um pouco. Recentemente perdi uma filha de 5 anos, nossa, meus sentimentos por você. E depois disso piorou, minha bebê está quebrando as coisas em casa, já quebrou 2 celulares, um notebook, o DVD do carro, bateu a porta do quarto, quebrou a TV Smart. Olha, gente, com 1 ano e 6 meses, hein? E um dia desses ela pegou uma ferramenta do meu marido e ficou batendo na porta de vidro da nossa varanda. E outra, eu moro em apartamento no 2º andar, ela joga as coisas pela varanda, sandália, brinquedos, mamadeira, chupeta, qualquer coisa. Olha, aqui é muito claro, ela tá em luto.
né? Ela é uma bebê de 1 ano e 6 meses que não faz a compreensão racional das coisas, mas ela tem emoções, tá? Então, essa menininha, ela está em luto, ela tá passando por um processo muito difícil na vida dela. Como ela é muito bebezinha, eu sugiro que vocês façam um acompanhamento psicológico, tá? Para orientar melhor. Isso daqui tem que ser um caso específico, tá? De olhar como que tá sendo a dinâmica dessa família, como tá sendo lidar com a perda dessa filha, né? Mas a questão aqui da sua filha pequenininha, da sua filha menor, ela tá sofrendo, tá? Ela tá sofrendo pela falta da irmã, com certeza. Então, precisa de um acompanhamento psicológico para a família aqui. Olá, boa tarde. Meu filho vai completar 5 anos em novembro. Dá muito trabalho para fazer tarefa, tem que mandar várias vezes. Não me obedece, só quer brincar. Levo tempo a brincar, assistir. Calma aí que eu... Não me obedece, só quer brincar. Me preocupo muito com o futuro dele. Teve uma frase aqui no meio que eu não entendi. O pai dele não me ajuda nesse momento, só me atrapalha. Quando eu boto ele de castigo, ele vai lá e tira. Eu fico zangada, me estresso e aí ele briga. Então, aqui na verdade tá muito mais direcionado para uma organização desse casal do que qualquer outra coisa, né? O casal precisa se organizar. O casal não existe isso, gente. Se um colocou de castigo, o outro não pode simplesmente chegar lá e tirar, né? Mesmo que não concorde. Então, se você colocou de castigo, seu marido olhou e falou, não concordei, acho que ela pegou pesado, depois que você tirar do castigo, o seu marido deve chegar em você, tá? Ou se for ao contrário, a mesma coisa. Seu marido foi lá e colocou de castigo, você não concordou, você não tira a criança do castigo. Você deixa ali, depois você vai lá com o seu marido e você fala assim, olha, eu acho que você exagerou, eu não concordo com esse castigo, eu acho que da próxima vez a gente deve fazer diferente, tá bom? Mas nunca tirar a autoridade de um dos pais na frente da criança, tá? Porque senão ele nunca vai obedecer, porque ele sabe que ele pode ter o apoio do pai que vai ficar do lado dele. Então, vai virar time, né? Vai virar uma competição. Então, você nunca vai ter voz ativa. Você vai querer que ele estuda, mas ele vai saber que se ele não estudar, tá tudo bem, que o pai vai passar um pano pra ele, né? Então, conversa bastante com seu marido, porque enquanto o seu marido não jogar do mesmo lado que você, na verdade, vocês estão num time aí, um contra o outro. Gostaria de dicas para desestressar uma criança de 4 anos. Estou ficando louca de tão estressada. Tenho um filho de 4 e um de 1 ano e 1 mês. É difícil ainda mais na pandemia, né? Mas tem várias atividades que você pode fazer dentro de casa com uma criança. Agora já tá podendo sair um pouco mais, né? A gente pode ir num parque, a gente pode ir num lugar ao ar livre, tirar a criança um pouco de dentro de casa também, né? Dar uma atividade para essa criança é fundamental para ela desestressar também, né? Então, mas você pode fazer coisas dentro de casa. Compra guache, põe as crianças tudo no banheiro pintando a parede com guache, porque aquilo lá é só jogar uma água que sai, né? Então, põe eles dentro do box, põe para brincar, para pintar. Compra massinha, compra Lego, coloca o mais possível perto da janela, se não tiver sacada, se não tiver quintal, se não tiver varanda, né? Mas deixa essas crianças... O ideal é que a criança brinque com coisas de criança. Que essa criança põe o pé na terra, o pé na areia, que essa criança vá pro quintal, se suje, que ela brinque no chão, né? A melhor coisa para desestressar uma criança é isso. Cuidado para não ficar colocando na frente da televisão, porque senão estressa mais ainda. Tenho uma filha, a maior é super tranquila, mas é de 1 ano. Tenho 2 filhas, a maior é super tranquila, mas é de 1 ano e 9 meses, ela tem epilepsia, então tenho medo, pois quando digo não, ela tem ataque, não sei o que fazer, estou sobrecarregada, mas um caso que precisa de acompanhamento psicológico, tá, gente? Aqui não dá pra dar uma orientação, não sei o que acontece com a menina, né? Então, assim, tem que ter um acompanhamento de um neuro, tem que ter um acompanhamento de psicólogo que vai acompanhar a dinâmica dessa criança, que vai explicar para essa criança, né? Explicar não, porque ela tem 1 ano e 9 meses, mas que vai explicar como agir de acordo com a gravidade desse caso dela, tá bom? Então, sem acompanhamento, não tem como orientar aqui. Não é um caso comportamental só, entende? Tem um caso neurológico aqui por trás.
Tenho uma filha de 4 anos, vai fazer 5 agora em outubro. Ela está numa fase de ciúme terrível, não quer que eu tenha amizade, principalmente com bebês. Se alguma amiga vem em casa com algum bebê, ela pede pra ir embora, se tranca no quarto até a pessoa ir embora, não sei mais o que fazer, o que eu faço. Bom, então aqui é a mesma coisa, tem o livrinho dessa coleção Sentimentos que fala sobre ciúme. Você pode ler esse livrinho pra sua filha, ela já tem 4 anos e também com essa idade super dá pra você começar a nomear os sentimentos, a explicar o que ela tá sentindo, pode fazer o cantinho do conectar, pode ensinar ela a se acalmar e pode ensinar ela a lidar com isso. Continua aqui que a gente vai conversar muito sobre isso ainda, tá? É muito mais, tem muita informação a respeito de como ensinar sobre emoções aos nossos filhos. Não é uma coisa simplista, tá? Não é uma coisa de pega aí um lápis e uma caneta, anota o passo a passo. Mas em todo caso, já dá para você ir se aprofundando em saber como fazer isso, né? E já ir colocando isso no seu mundo e tendo materiais que vão te dar suporte dentro da sua casa, como esse livrinho, tá? Então já vai falando o que ela sente, já vai explicando o que ela sente, né? Lê a historinha para ela dos ciúmes, até que ela comece a falar para você qual que é a verdadeira insegurança dela, né? Que na verdade ela tá com medo de perder o espaço dela, só não sei por quê. Nem ela deve saber, na verdade. Mas provavelmente é isso. E vou falar a última aqui pra vocês, né? Pra não ficar um vídeo muito extenso. Meu filho tem 4 anos, ele fica extremamente agressivo, chuta os móveis, derruba o lixo, dá língua e chama a gente de bruxa. Grita como se estivesse levando uma surra e enfrenta dessa forma somente eu e minha mãe. Os demais ele obedece e se eu não estiver por perto, todos falam que é só eu chegar que ele muda da água pro vinho. Então, aqui ele tá querendo chamar sua atenção, muito provavelmente, né? Então, assim, eu preciso saber como que é a dinâmica, se você fica mais em tempo com ele em casa, se você trabalha fora, né? Porque aqui, claramente, ele tentando te atingir de alguma forma para mostrar, né? Para ter o seu olhar, para ter a sua atenção, mesmo que de uma forma negativa. Agora, essa coisa de mostrar a língua, de gritar, de chamar de bruxa, com quem que ele aprendeu isso? Né? Ele aprendeu com alguém. Tem que ficar atento a isso também, né? E mesmo que ele se comporte mal com você e com a sua mãe, aí cabe, nesse caso também, analisar se não está tendo um comportamento dos cuidadores muito permissivo, tá? Comportamentos permissivos geram na criança, dão uma margem para a criança, né, se comportar de forma inadequada. Então, dá uma analisada nisso. É uma idade excelente também para começar a falar sobre sentimentos, sobre emoções, para levar para o cantinho do conectar e da calma. Antes da criança ir sozinha para o cantinho da calma, tem que ser feito o cantinho do conectar, que é quando você vai com a criança, você senta com a criança, você ensina o que a criança tem que fazer, até que ela possa fazer isso sozinha, tá bom? Mas aqui também precisa analisar muito de como tá essa dinâmica, de como que tá o seu tempo de qualidade com essa criança, tá? Às vezes um pouquinho mais de atividade só com ele, só você e ele, pode já melhorar também significativamente esse comportamento, tá bom? Então, gente, responde o máximo de perguntas possíveis que eu consegui aqui. Espero que isso traga clareza e tente aplicar, tá? Se a sua pergunta não foi respondida aqui nesse vídeo, tente aplicar, porque eu peguei as perguntas que a resposta seria facilmente encaixadas em outras situações, tá? Então, o resumo da ópera busque orientar a criança naquilo que ela deve fazer, ao invés de ficar falando para ela só aquilo que ela não deve fazer. Trabalhe o tempo de qualidade com essa criança, a conexão com essa criança. Ensine as crianças já a nomear as emoções, entender o que são as emoções e podem trabalhar também o cantinho do conectar e do acalmar, tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã.